Queridos irmãos e irmãs, eu sou o diácono José Francisco, quero partilhar um pouco da liturgia deste próximo domingo, dia 23/8 de 2020, quando celebramos o 21º domingo do tempo comum. A primeira leitura deste domingo é do livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículos de 19 a 23, que começa dizendo: Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Por que será que o profeta está anunciando e dizendo que Sobna, o administrador do palácio, será destituído de sua função? E ele vai dizer: Vou chamar o meu servo Eliasim, filho de Elcias. Vou vestir com tua túnica, vou dar o poder. Ele será para o povo de Jerusalém um pai. Sobna, o administrador do palácio, fez alguma coisa de errado para perder a sua função. E é claro, ele se corrompeu. Como nos dias de hoje, né? Quantas autoridades públicas que se corrompem. E o profeta está dizendo em nome de Deus que ele vai dar a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém fecha, e o que ele fechar, ninguém abre. Ou seja, para nós hoje, o que nos ensina esta leitura? Que todos nós também somos pecadores e podemos ocorrer em algum erro. Por isso não somos perfeitos, só Deus é perfeito e justo. Por isso vamos rezar no salmo deste domingo. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. O evangelho deste domingo é de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. O evangelho começa dizendo que Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos. Jesus vai para uma região afastada do templo de Jerusalém, afastada do poder, num lugar de um povo que cultuava outros deuses, de um povo pagão. E é neste lugar, neste ambiente, que Jesus pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que estão dizendo sobre mim? Os discípulos respondem: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Até que estão falando coisas boas sobre Jesus. João Batista nós sabemos quem foi, o precursor, aquele que preparou os caminhos do Senhor, que fora decapitado. O profeta Elias, que profetizou na época do rei Acabe e da rainha Jezabel, que denunciou as injustiças, que enfrentou os profetas de Baal e fora arrebatado numa carruagem de fogo. O profeta Jeremias, que também no seu tempo denunciou as autoridades, dizendo que se eles não fossem fiéis, Jerusalém seria destruída. E foi destruída, e foi levado o povo por Nabucodonosor para o exílio da Babilônia. E o profeta Jeremias, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. E aí Jesus dirige a pergunta aos discípulos e a todos nós: E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, para vocês, quem sou eu? Pedro, como líder dos discípulos e da igreja, toma a palavra e diz: Tu és o Messias, ou tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Por quê? Quem foi Jonas? Também um profeta que fora chamado à missão de profetizar em Nínive, mas ele foi para outro lado. Ou seja, fala uma coisa e faz outra. Pedro, que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, também vai negar Jesus por 3 vezes, quando Jesus é levado para ser crucificado. Eu não conheço este homem. Mas Pedro também é aquele
que vai dizer para Jesus por 3 vezes, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, no final de sua vida, vai dizer: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. E diz a tradição que ele fora crucificado de cabeça para baixo. É este Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso a igreja não é de Pedro, não é do Papa, não é minha, não é sua. A igreja é de Jesus Cristo, confiada a Pedro. É sobre esta pedra que é a nossa igreja. Por isso a nossa igreja é santa e pecadora. Por isso muitas vezes nós queremos uma igreja do nosso jeito. Os poderes do inferno não prevalecerá sobre ela, embora seja atacada de todas as formas. Embora muitos dizem assim: eu não gosto desse tipo de igreja, eu não gosto desse padre, eu não gosto do Papa, eu não gosto da igreja, esquecendo que não existe só a igreja hierarquia. A igreja somos todos nós, a igreja é você, sou eu. Por isso eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E no final deste evangelho, Jesus vai ordenar aos discípulos que não conte nada a ninguém que ele é o Messias. Por que será? Porque todos esperavam um Messias diferente, um Messias poderoso, glorioso, que com um toque de mágica resolvesse todos os problemas. E aí o Messias nasceu em uma manjedoura. Vivia entre os pobres. Nasceu pobre, viveu pobre, vivia entre os pecadores. Chamou cobradores de impostos para fazer parte do seu grupo. Então não é esse o Messias ou o Cristo que queremos. Muitas vezes nós também não queremos. E a gente pensa: será, meu Deus, diante de tanta dificuldade que estamos vivendo hoje, nesse tempo de pandemia, aonde está Deus? Que Deus é esse? É porque nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E esquecemos que rezamos o Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. E o próprio Jesus, no Horto das Oliveiras, no seu momento difícil, na sua oração, ele disse também: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mas a sua. A carta de São Paulo aos Romanos vai nos ensinar isso, que Deus que nós devemos adorar, que Jesus queremos. Veja que bonito, é uma oração. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36, que diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Não é do jeito que a gente quer. É do jeito de Deus. Porque Deus, como conclui esta leitura deste domingo da carta de São Paulo aos Romanos, na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Que Maria Santíssima interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.